Muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV com o programa Viver Bem, que fala de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar e que sempre traz aí um novo especialista e um novo tema para a gente abordar. E hoje a gente vai falar sobre artrite reumatoide, porque no dia 12 de outubro, além do Dia das Crianças, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Artrite Reumatoide. Então, o Viver Bem trouxe uma especialista para elucidar as dúvidas que cercam essa doença, quais são os principais sintomas, quais são os primeiros sinais, como tratá-la. Para a gente entender tudo isso, a gente convidou a reumatologista a doutora Samila Alves, que é muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Já esteve várias vezes conosco no Câmera Mais e hoje aqui no Viver Bem também. Tudo bem, doutora? Tudo bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. Ainda mais para a gente falar de um tema, né, como a artrite reumatoide. Tem uma data alusiva no mês de outubro, Sim. Ou seja, tem a sua relevância para o nosso telespectador entender, né? Tem sim, muito importante a gente estar falando sobre esse tema. O que é a artrite reumatoide, doutora? Bom, a artrite reumatoide ela é uma doença crônica de origem autoimune e inflamatória. Então, o que vem a ser uma doença autoimune? Ocorre quando o nosso sistema imunológico, por algum motivo, entra em desarranjo e começa a atacar as células do nosso próprio corpo, nosso próprio organismo. E nesse caso da artrite reumatoide, contra as articulações. Então, o paciente vai ter um processo, como o próprio nome da doença já diz, de artrite, de inflamação das articulações. Certo, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre a artrite reumatoide, a gente separou um vídeo para você de casa, vamos conferir juntos agora. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória que afeta as articulações. Frequentemente causa dor, enrijecimento e inchaço de articulações pequenas e médias de modo simétrico. A artrite reumatoide se desenvolve quando o sistema imunológico, que normalmente ajuda a manter nossa saúde atacando bactérias, fungos e vírus, se confunde. E em vez disso, ataca as articulações do corpo, podendo afetar, causar inflamação em qualquer articulação. As articulações ficam avermelhadas, incham e doem, chegando a ficar rígidas. Lembrando que o enrijecimento matinal é um sintoma típico da artrite reumatoide. Essa enfermidade também pode fazer com que você se sinta cansado e indisposto. Não se sabe exatamente o que causa a artrite reumatoide, mas durante os últimos anos se aprendeu muito mais sobre ela, o que é importante para ajudar na progressão do controle da doença. Para entender como as articulações inflamam, vamos analisar primeiro como as articulações funcionam normalmente. Articulação é o ponto em que dois ossos se encontram no corpo, cujas extremidades são cobertas por um tecido elástico chamado cartilagem, que tem a função de proteger estes ossos contra a fricção. As extremidades dos ossos repousam em uma cápsula, um envelope duro que as mantém juntas, que possui um revestimento macio chamada membrana sinovial. A membrana sinovial normal é muito fina e produz um fluido que lubrifica as articulações para que elas se movam tranquilamente. Na artrite reumatoide, um fator desencadeante desconhecido causa uma resposta inflamatória na articulação saudável. Essa resposta inflamatória está relacionada aos sintomas que você apresenta: inchaço, dor e enrijecimento. Durante essa resposta inflamatória, leucócitos ativados entram na membrana sinovial e, com isso, mais sangue do que o usual flui para lá para transportar os leucócitos. Essas células produzem um grande número de substâncias químicas. Devido a uma grande quantidade de células, substâncias químicas e fluido, as articulações incham, levando à inflamação da membrana sinovial. O inchaço estica a cápsula articular. O acúmulo de substâncias químicas irrita as extremidades nervosas. É por esse motivo que suas articulações ficam doloridas. Quando o inchaço diminui, a cápsula permanece esticada, o que faz com que as articulações se tornem instáveis e às vezes distorcidas. Elas não se movem tão bem quanto antes. Com o tempo, a membrana sinovial se torna mais grossa e a cartilagem começa a se desgastar entre as extremidades dos ossos. Isso faz com que os ossos friccionem uns contra os outros e, com isso, fiquem danificados de forma irreversível.
Diagnosticar a artrite reumatoide e trabalhar junto ao seu médico para encontrar um plano de tratamento apropriado constituem metas importantes. Há tratamentos disponíveis para controlar a doença. No entanto, fazer exercícios e incluir determinadas mudanças no estilo de vida também é importante. Juntas, essas medidas podem ajudar a reduzir os sintomas da artrite reumatoide, mas, acima de tudo, podem ajudá-la a continuar fazendo as coisas que são importantes para você. Converse com seu médico para discutir as opções de controle da doença que podem ser adequadas para você. O vídeo é bastante interessante e, pelo que eu entendi ali, doutora, pode atingir todo o nosso corpo, né? Já que nosso esqueleto é todo formado por articulações. Sim, sim. Ela pode acometer qualquer articulação, mas ela tem uma predileção pelas articulações das mãos, punhos e dos pés, mas qualquer articulação pode ser acometida. E eu achei legal também desse vídeo, é importante frisar, esse processo de autoimunidade. Então, por algum motivo, esse sistema imunológico, como ele explicou ali, que serve para nos defender de vírus, de bactérias, ele começa a criar anticorpos contra o próprio organismo. E eu vi uma explicação que eu achei legal fazer essa analogia, porque às vezes os pacientes têm um pouco de dificuldade de entender esse processo. Então, é como se fosse um cão de guarda que você tem na sua casa, que serve para proteger ali a sua família, né? O pai, a mãe, as crianças. E esse cão de guarda, ele serve para proteger ali quem vem de fora, um ladrão, né, uma pessoa que não é da família, um estranho. Por algum motivo, esse cão deu a louca no cachorro, ficou desregulado e começa a atacar os de casa, os próprios, né? Em vez de defender, ele começa a atacar. Então é mais ou menos isso para a gente tentar explicar essa analogia, eu acho que dá para entender bem. É o próprio corpo te atacando. Isso. E tem uma explicação, doutora, do que pode desencadear a artrite reumatoide? Bom, infelizmente, como no próprio vídeo também falou, ainda não se tem uma causa definida, né, do porquê que isso acontece, da causa. Porém, a gente tem alguns fatores que estão bem relacionados e que isso a gente já sabe muito bem. Que fatores são esses? Então, existem fatores genéticos, né, do próprio paciente, fatores ambientais, externos e algumas infecções possivelmente também estão relacionadas. Então, como se um paciente ele tem uma predisposição genética, né, no seu DNA, e quando ele é exposto a algum estímulo, por exemplo, o fumo, o cigarro, né, o tabagismo, ou ele entra em contato com algum vírus, alguma bactéria, é como se fosse um start, um gatilho, que daí, a partir daquele momento, ele começa a desenvolver esses autoanticorpos que ocasionam essas inflamações das articulações. Como que o telespectador de casa vai perceber aí os primeiros sinais? Quais são os sintomas da artrite reumatoide? Isso, é importante a gente falar para o paciente perceber e procurar ajuda o quanto antes. Então, os sintomas são inflamação, como o próprio nome da doença diz, artrite. Toda essa terminação "ite" quer dizer inflamação. E o que vai ser inflamado? As articulações. Então, além da dor articular, o paciente vai apresentar, as articulações vão ficar avermelhadas, quentes, inchadas. E também um sintoma que é muito característico é a rigidez matinal. O que é isso? Pela manhã, o paciente acorda com as mãos enrijecidas, né, duras, com redução da mobilidade ali dos movimentos, principalmente das mãos. E isso é pior pela manhã, por isso o nome é rigidez matinal. E aí, conforme o dia vai passando, vai soltando, vai melhorando esses sintomas. Mas principalmente os sintomas de inflamação, fica quente, vermelho, inchado as articulações. Então, além ali das questões de dor, né, o paciente consegue visualizar algumas alterações, como a própria coloração das articulações. Isso, fica avermelhado, ele sente que fica mais enrijecido. Como a gente viu no vídeo, a cápsula articular, a membrana articular, ela fica mais engurgitada, né, aumenta o volume. Isso causa muita dor articular. E é pior, é importante frisar isso, porque pela manhã é pior esses sintomas de dor e rigidez. A gente tem um quadro ali pré-definido, doutora, de se homens ou mulheres são mais acometidos ou faixa etária mais acometida pela artrite reumatoide? Sim, sim. As mulheres são mais acometidas, como na maioria das doenças reumatológicas. Na artrite reumatoide, 3 mulheres para cada um homem pode ser acometida, e a faixa etária é na fase adulta ali dos 30 aos 50 anos, onde é mais comum de apresentar. Porém, a artrite reumatoide pode acometer qualquer idade, desde crianças até idosos. Mas porque normalmente a gente associa as doenças reumatológicas a pessoas mais velhas, mas pode acometer qualquer idade. Isso, pode sim. É muito comum as pessoas acharem, mito, reumatismo, né, é doença de velho. Mas na verdade não.
É mais comum realmente, né, a fase adulta, mais velha acontecer, mas pode acontecer também na fase da infância, adolescência. A gente tem um nomezinho diferente que se chama artrite idiopática juvenil, que é quando acomete até os 16 anos de idade. E aí é uma outra patologia, mas que tem as mesmas características da artrite. E qual é a hora de procurar um especialista, doutora? Bom, é importante quando o paciente perceber ao menor sinal de, além da dor, principalmente a questão do inchaço, da inflamação, da vermelhidão e da rigidez matinal, que perdura um tempo um pouquinho maior, prolongado. Uma característica da artrite, quando a gente vai dar o diagnóstico, é o tempo. Então, maior que 6 semanas. Então, por isso que a gente fala que ela é crônica, que ela é de um tempo maior. Porque existem várias outras hipóteses diagnósticas para a inflamação, né? Para a inflamação das juntas. Agora, se ela for persistente, com essa característica de piora pela manhã, é um sinal característico da artrite, e aí o médico especialista deve ser procurado, porque quanto antes fizer o diagnóstico, mais cedo começa o tratamento, e aí a evolução dessa doença tende a ser bem menor, né? Evitar as sequelas, que é o que a gente teme muito nessa doença. Até esse paciente chegar no especialista, no reumatologista, esse caminho costuma demorar, doutora? Às vezes sim, às vezes o paciente se perde um pouco, não sabe qual médico especialista ele deve procurar, mas a princípio um clínico geral, avaliando ali as articulações, ele já pode até iniciar algumas investigação com os exames e encaminhar para o especialista. Se não tratada adequadamente a artrite reumatoide, ela pode desencadear outras doenças? De uma forma geral, indireta, sim, né? Por quê? Porque o paciente que tem artrite reumatoide, ele é como se fosse inflamado sistemicamente, né? Ele tem, como é uma doença autoimune sistêmica, de uma forma geral, ele é um paciente inflamado. E quando não tratado, essa inflamação persiste e ele predispõe, ele tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, né? Então, de desenvolver ali, uma doença como infarto, AVC. Então, é importante tratar justamente também por isso. E, além disso, como a gente viu no vídeo, essas inflamações vão destruindo a cartilagem, vão destruindo a parte óssea ali da articulação, o que está ali ao redor da articulação, ligamentos, tendões. E, com o tempo, isso pode levar a outras patologias, tendinites, né, inflamações dos tendões, sequelas, deformidades articulares, isso a longo prazo, se não for tratado. Sem contar na questão da qualidade de vida, né? Já que causa dor diretamente ao paciente. Sim, a qualidade de vida dos pacientes com artrite, que às vezes demoram para fazer o diagnóstico ou que não tratam a doença, vai ser para pequenas coisas do dia a dia. Então, o paciente às vezes tem dificuldade de abotoar uma camiseta, de abrir uma lata, de lavar a louça, segurar uma panela, né? Mexer. Então, coisas assim fáceis, simples, né? Do dia a dia. O paciente tem dificuldade por conta da dor, por conta das deformidades que pode acontecer se não tratado, repito, porque as pessoas às vezes chegam no consultório assustadas quando recebem diagnóstico. Meu Deus, e agora eu vou ficar deformada? Não. Se você tratar isso o quanto antes for tratado, não chega a essa fase de ter deformidades. Então, por isso que é importante procurar um especialista, né, para fazer o diagnóstico o quanto antes. Esse tratamento é apenas para um controle da doença ou existe cura para a artrite reumatoide? Isso, é para o controle. Infelizmente, a gente não fala de cura, né? Como é uma doença autoimune, crônica, não tem como curar, como, por exemplo, uma infecção que você vai lá, toma um antibiótico e cura e fica bem. A gente, com o tratamento, atinge um estado que a gente fala de remissão. Remissão é quando o paciente fica sem sintomas ou com poucos sintomas, que a gente fala oligossintomático. Porém, a doença, como as outras reumatológicas, tem uma característica de ser cíclica. Então, ela pode, em algum momento, entrar novamente em atividade, mesmo o paciente fazendo o tratamento e o acompanhamento correto. E isso, infelizmente, é inerente da doença. Então, com o tratamento, o objetivo nosso do tratamento é manter essa doença em remissão, ou seja, em um estado sem sintomas, mas não quer dizer que está curado. O acompanhamento com as crianças, por exemplo, como é que vai ser? Então, como a gente falou mesmo, né, as crianças também podem desenvolver a artrite. A gente tem um nome diferente, que é artrite idiopática juvenil.
essa doença ela tem alguns subtipos, né? Algumas classificações diferentes. E aí o médico reumatologista vai avaliar, tentar encaixar essa paciente em qual subtipo e a partir disso tem um tratamento parecido com o que a gente faz nos adultos, porém específico para cada subtipo desse, né? As crianças elas têm outras manifestações além da parte de inflamação das articulações, né? Geralmente também pode ter febre, dor abdominal, aumento de alguns órgãos internos, então é um pouquinho diferente. E ao sinal de qualquer inflamação articular, na criança é diferente, a gente não vê tanto, às vezes, o inchaço e a vermelhidão como acontece nos adultos. Mas a criança ela tem uma limitação mais exuberante da movimentação, então a criança que para de correr, tem dor para pisar, né, ao caminhar, geralmente ela queixa também no início da manhã, então o pai e a mãe vai perceber isso, que a criança, a articulação às vezes não fica tão inchada e vermelha, mas ela tem uma limitação importante do movimento e a dor. E aí é importante também já procurar, a princípio eles procuram um pediatra, ótimo, e aí ele vai avaliar se tem indicação ou não do especialista também dar uma olhadinha nessa criança. No caso da criança, doutora, pode atrapalhar diretamente no desenvolvimento, no crescimento dela, já que está ligado ali às articulações, à formação óssea? Sim, sim, porque a criança está ali na fase do desenvolvimento, né, do crescimento. Então, às vezes, se não tratado quanto antes e adequadamente, ela pode ter sequelas, sim, na questão do desenvolvimento, do crescimento, principalmente das articulações. Então, por isso que, mais uma vez, é importante a gente frisar a questão da avaliação precoce dessa criança e de qualquer pessoa que apresente esses sintomas. Como vai ser essa avaliação, doutor? O diagnóstico da artrite reumatoide, ele é um diagnóstico somente clínico ou hoje a gente tem exames, a tecnologia disponível para esse diagnóstico? Sim, sim, temos. Além da parte dos sintomas, que é importantíssimo, né? É o primeiro sinal ali que a gente vai ver. A gente tem os exames laboratoriais, os exames de imagem que vão ajudar a gente no diagnóstico dessa doença. Então, existem alguns exames de sangue que vão mostrar a parte inflamatória do organismo, como que está essa inflamação, VHS, PCR. Existem os marcadores também de imunidade, como é uma doença autoimune. Então, o fator reumatoide, anti-CCP, que são exames mais específicos, geralmente especialista que solicita também. E exames gerais também para a gente avaliar como está essa função hepática, função renal, a parte das células do sangue do paciente. Da parte de imagem, a gente vai avaliar essa articulação, então através de radiografias, às vezes a gente solicita ultrassom, em casos que geram dúvidas até ressonância magnética a gente pode solicitar para ajudar a gente no diagnóstico dessa doença. Então é um diagnóstico clínico, mas a parte laboratorial e exames de imagem também vão ajudar a gente nesse diagnóstico. Doutora, você frisou bem a questão da importância do tratamento para controle e remissão da doença. Esses tratamentos, eles serão medicamentosos? São tratamentos que duram a vida toda? Como é que funcionam hoje os tratamentos disponíveis? Sim, o tratamento tem a parte medicamentosa e tem um tratamento também não medicamentoso. A parte medicamentosa vai incluir medicações analgésicas e anti-inflamatórias, como a gente viu, uma doença inflamatória. Então, para combater isso, os anti-inflamatórios entram aí também os corticoides, né, os corticosteroides, que a gente usa por um período ali. A gente tenta usar a menor dose por o menor tempo possível, porque a gente sabe que o corticoide tem seus efeitos colaterais a longo prazo, por isso deve ser feito acompanhamento correto com o médico especialista. E existem as medicações que a gente chama de drogas modificadoras do curso de doença, que são imunossupressores. Então, o fato da doença ser autoimune, a gente tem que deixar o sistema imunológico menos ativo, vamos dizer assim. Então, essas drogas imunossupressoras vão atuar nesse sentido, deixando esse sistema imunológico mais quietinho, menos ativo, para parar, né, bloquear esse processo de inflamação. Então, basicamente, a parte de tratamento medicamentoso hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um arsenal terapêutico grande, o que era uma dificuldade há uns 10, 20 anos atrás, que não tinha tantas opções, e aí por isso que a gente via tantos pacientes com deformidades articulares, com aquela mão tortinha. Hoje é difícil, a gente vê isso. Se o paciente tratar corretamente, não deixar isso evoluir, a gente não vê tanto essas deformidades acontecerem, porque o tratamento realmente é eficaz.
E aí você perguntou do tempo. Como é uma doença crônica de origem autoimune, o tratamento seria para a vida inteira. A gente não tem como prever quanto tempo exatamente e às vezes a gente consegue, vai desmamando as drogas, vai retirando conforme a doença vai controlando, vai entrando em remissão. E pode sim, às vezes, o paciente ficar sem nenhuma medicação, mas isso não quer dizer que ele está curado e também não quer dizer que ele deve abandonar o acompanhamento com o especialista. Ele vai continuar ali fazendo as consultas periódicas, regulares, para poder avaliar qualquer sinal de atividade, de inflamação, voltar ao tratamento e isso já ser bloqueado. Essa periodicidade de acompanhamento com o especialista é de quanto em quanto tempo, doutora? Mais ou menos 3 em 3 meses, quando o paciente já tem o tratamento regular. Quando é um início de tratamento, que o paciente fez um diagnóstico recente, começou, a gente vê um pouquinho mais, no tempo menor. Então, uma vez por mês, esse paciente vai ter que procurar um especialista. Porém, no geral, de 3 em 3 meses é um bom tempo de avaliação. Quer mais tempo para relaxar e curtir a família? Pensando nisso, a Betanin facilita o seu dia com uma linha completa de produtos para deixar a sua limpeza mais prática. Tem a linha noviça com vassouras, rodos, mops e muitas outras opções incríveis. E para garantir a limpeza e a segurança da sua casa, tem os produtos Esfrebom com esponjas, panos, sacos para lixo e muito mais. E agora, a Betanin reuniu uma dupla incrível para ajudar a deixar tudo limpo e fazer você ganhar mais. Quer ver? Limpeza precisa ser prática. E também tem que ser eficiente para garantir a sua saúde. Foi por isso que a Betanin juntou eu, Cris Flores, E eu, Dr. Bactéria. Juntos nós vamos dar dicas de limpeza e cuidados com a sua casa. E tem mais, que tal ganhar R$500 por dia? É a promoção Betanin Todos Juntos. Tudo limpo, para concorrer é fácil. É só cadastrar a nota fiscal da compra de qualquer produto Betanin e você pode ganhar R$500 na hora, todo dia. Confira mais informações no site. Viu só? É muito fácil participar da promoção. Compre os produtos Betanin, cadastre o cupom fiscal e saiba na hora se ganhou R$500. Acesse o QR Code na tela ou acesse o site e saiba mais. Todos juntos, tudo limpo, Betanin R$500 todo dia para você. É a Betanin facilitando a sua vida. Então, depois dessa dica aqui da Betanin, a gente segue falando sobre artrite reumatoide. No último dia 12 foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Doença. Por isso, hoje a gente recebe aqui a doutora Samila Alves, que é reumatologista. No bloco anterior, doutora, falamos sobre os tratamentos, sobre o avanço, né, das opções medicamentosas hoje. Mas o SUS, doutora, está preparado para lidar com essa doença, com a artrite reumatoide? Sim, no SUS. Na Policlínica Oswaldo Cruz, eu atendo lá, junto com outros médicos reumatologistas. Nós temos o acompanhamento, as consultas com o médico especialista e temos também à disposição as medicações na farmácia de alto custo do governo, desses remédios que às vezes que a gente chama de imunobiológicos, são medicações de alto custo e a farmácia do governo disponibiliza para esses pacientes. Em alguns momentos, a gente sabe que tem as dificuldades, às vezes falta um medicamento, às vezes o paciente tem um pouquinho de dificuldade de encontrar as consultas de forma tão periódica como a gente consegue fazer no privado, né? De 3 em 3 meses, como eu falei, que seria o ideal. Porém, estamos lá, atendemos os pacientes, a medicação é disponível. Então, de uma forma geral, o SUS tem a capacidade, sim, de tratar esses doentes. E a gente pode considerar a artrite reumatoide uma doença comum? É algo que é comum aqui na nossa região? Sim, das doenças autoimunes reumatológicas é a mais comum, né? No meu consultório, a artrite reumatoide é a que mais aparece. E pelos dados aí, eles falam que acomete até 1% da população mundial. Então, de uma certa forma comum, né? É a mais comum da minha especialidade das doenças autoimunes. A doutora frisou bastante a importância desse tratamento, desse acompanhamento. Como é que se avalia a resposta ao tratamento? Sim, a resposta, além da melhora clínica, né, o principal, a questão do paciente ter os sintomas aliviados das dores, da limitação dos movimentos, a gente avalia também, através dos laboratórios, a parte inflamatória. Ela serve também para dar o diagnóstico e para avaliar essa progressão, essa evolução da doença. E na especialidade, na reumatologia, a gente usa algumas métricas, que é como se fossem alguns cálculos, que vai avaliar ali o número de juntas dolorosas, o número de juntas inchadas.
e vai ter ali uma nota também que o próprio paciente dá sobre a forma como ele se vê, né, no tratamento de 0 a 10. O médico também dá essa nota. No final, essa métrica a gente tem um númerozinho e esse número vai dizer se a doença está controlada, se está em remissão, se está em atividade. Isso a gente vai comparando em cada consulta essa nota e vendo se ela diminuiu, quer dizer que está melhorando. Se aumentou, quer dizer que pode estar em atividade ou piorou. E se está mantendo a estabilidade. A gente tem essa métrica que é algo bem do especialista, né? No início do programa, a gente mostrou o vídeo que estava bastante didático. A doutora também reforçou a questão de que não há uma causa pré-definida para a artrite reumatoide. Então, não há, doutora, como a gente prevenir a doença? Quando o paciente tem essa predisposição genética, a gente não tem como saber, né? Como que se o paciente tem ou não o gene da predisposição genética da artrite reumatoide. Porém, um estilo de vida saudável, que inclui alimentação, atividade física, hábitos de vida saudável, evitar o fumo, né? O tabagismo, como falei, ele é um forte fator ambiental que desencadeia, que dá o start na doença. Então, evitar uma vida paciente que não dorme bem, né? Que é aquele que passa muito tempo à noite ali, à madrugada sem descansar, tem uma vida muito agitada, o estresse emocional também, a gente sabe que a saúde mental é importantíssima para a maioria, né, das doenças. Então, isso tudo tendo uma vida, assim, uma qualidade de vida, de uma forma geral, principalmente na questão da alimentação e do exercício físico, pode sim evitar que tenha esse start e esse processo de autoimunidade comece no paciente. Eu posso melhorar a minha resposta para a doença se eu melhoro o meu sistema imunológico através da alimentação saudável, por exemplo? Ainda não se tem nada específico relacionado à alimentação, ou seja, uma alimentação que isso aqui vai melhorar a sua imunidade, isso aqui vai piorar, pode ou não pode. Até uma dúvida muito comum no consultório, os pacientes, doutora, o que eu posso comer, o que eu não devo comer? Cientificamente comprovado, a gente não tem nada com relação a isso. Porém, o que eu sempre friso no consultório é a questão da alimentação saudável, balanceada, equilibrada, evitando os excessos, né? Gorduras, frituras, carboidratos, os açúcares. Isso tudo a gente tenta equilibrar. Na nossa vida tudo é um equilíbrio, né? A gente tem que sempre tentar melhorar. Não tem uma alimentação específica que vai melhorar ou piorar. É a alimentação saudável. Queria agradecer a doutora Samila Alves por participar conosco. Obrigada, viu, doutora? Tá bom, obrigada eu. É sempre um prazer estar aqui e ainda mais falando de um tema que eu gosto tanto, que é da minha especialidade. Agradecer também à Celibras por contribuir aí com a disseminação da informação, contribuir com o nosso Viver Bem, levando para todos os públicos o conhecimento, e agradecer a você de casa que nos acompanha sempre na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você um ótimo fim de semana. Tchau, gente!